Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Retratos da Vida. Hoje vou ler a história da Carolina. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos e minha vida, ao menos na superfície, é exatamente como eu sempre imaginei que seria. Sou analista de recursos humanos em uma grande empresa no Rio de Janeiro, casada há um ano com Alex, de 33 anos. Passamos 8 anos construindo um relacionamento sólido antes de nos casarmos. E agora moramos em um apartamento aconchegante, planejando filhos. Minha rotina é estruturada, quase previsível. Acordo cedo, enfrento o trânsito da cidade, trabalho com dedicação e volto para casa onde Alex me espera com o mesmo carinho de sempre. Minha vida parece uma pintura perfeita, mas às vezes quando tudo está quieto e eu fico sozinha com meus pensamentos, sinto que falta algo. É uma sensação difícil de explicar, como se uma parte de mim estivesse adormecida, escondida em algum canto do passado. Foi nesse cenário que minha história tomou um rumo inesperado. Eu tinha acabado de ser contratada por essa empresa de grande porte, cheia de desafios e oportunidades. Estava empolgada, disposta a dar o meu melhor, até o momento em que entrei na sala de reuniões e o vi. Daniel. Ele era o diretor da área e, naquele instante, não era só meu novo chefe. Ele era um pedaço de um passado que eu não sabia que ainda carregava. Aquele encontro mudou tudo. E por mais que eu tentasse manter o controle, minha vida estava prestes a sair completamente dos trilhos. Daniel foi meu primeiro amor. O garoto da 8ª série que nunca soube da minha existência. Passaram-se 20 anos, mas aquele sorriso ainda era o mesmo. Ele não me reconheceu, claro, e eu preferia assim. Naquela época eu escrevia cartas que nunca enviei, imaginando um mundo onde ele olharia para mim da mesma forma que eu olhava para ele. Passava horas com minhas amigas, criando histórias onde ele finalmente me notava. Mas nunca fui além da fantasia. Nunca tive coragem de falar com ele, de ultrapassar a linha do que eu acreditava ser inalcançável. Agora, ali estava ele. Não mais o garoto da escola, mas o diretor da área para a qual fui contratada. Eu deveria me concentrar no trabalho, mas algo começou a mudar em mim. Era como se aquela garota de 13 anos que eu tinha deixado para trás despertasse. Não era amor, mas um desejo intenso de reviver algo que já não existia. Com o passar dos dias, criava pequenas desculpas para estar perto de Daniel. Cruzava com ele pelos corredores, às vezes de propósito, pois sabia o horário de almoço dele, já que ele trabalhava no andar superior. Nossas conversas sempre eram profissionais, mas dentro de mim algo crescia. Eu tinha uma vida estável, um marido atencioso, um emprego dos sonhos. Mas uma parte de mim sentia falta de algo que não conseguia nomear. Era como se Daniel tivesse reacendido uma faísca que eu nem sabia que ainda estava lá e, sem perceber, fiquei destinada a conquistá-lo. Em uma situação, durante uma reunião da equipe, mencionei o nome da escola em que estudei. A reação dele foi imediata. Ele olhou para mim e sorriu. Eu estudei nessa escola também. Que coincidência! Em que ano você estudou? Respondi com um sorriso tímido. Concluí a 8ª série em 2004. Ah, que legal, eu estava um ano à frente de você então. E sorriu. E naquele instante soube que estava atravessando uma linha que não tinha volta. Aquilo, de certa forma, nos aproximou. Ele era um diretor muito ocupado e trabalhava em um andar diferente, então não era tão fácil o acesso a ele. Geralmente acontecia em reuniões. Pensei em como me aproximar dele, sem que isso parecesse forçado ou inapropriado. Depois de muito refletir, decidi propor um projeto para a área, algo inovador que pudesse chamar sua atenção tanto pela ideia quanto pelo meu comprometimento. Conversei com minha gerente sobre a proposta e, para minha satisfação, ela adorou o projeto que propus e agendou uma reunião com Daniel para discutirmos os detalhes. Na sala de reuniões, enquanto apresentava o projeto, mantive a postura profissional, mas não conseguia evitar que minha voz oscilasse levemente ao perceber o olhar atento de Daniel. Ele ouvia cada palavra, fazia perguntas pertinentes e, no final, elogiou minha iniciativa com um sorriso caloroso. Era o tipo de sorriso que parecia aquecer qualquer ambiente, e naquele instante senti meu coração acelerar. Minha gerente também ficou satisfeita com a recepção dele, e, para minha surpresa, ambos decidiram que eu seria a principal responsável pelo andamento do projeto. Mais que isso, Daniel me deu carta branca para procurá-lo sempre que precisasse alinhar detalhes. A partir daquele dia, passei a frequentar sua sala com mais frequência.
Cada visita era uma mistura de ansiedade e entusiasmo, uma chance de estar mais perto dele. Ele estava sempre impecável, com seus ternos elegantes e um perfume sutil que preenchia o ar de forma quase hipnotizante. Quando ele sorria, aquele sorriso que parecia feito para desarmar qualquer pessoa, eu sentia minhas defesas desmoronarem. Minha admiração por ele crescia, mas junto com ela, a paixão que há muito tempo parecia adormecida, voltou a tomar conta de mim. Com o passar do tempo, decidi que queria ser notada de forma diferente. Comecei a prestar mais atenção às roupas que usava para o trabalho. Escolhia peças mais ajustadas, mas ainda discretas, que destacassem minha feminilidade sem perder a elegância. Os perfumes que eu usava eram sempre suaves, quase como um segredo que só quem estivesse perto o suficiente poderia descobrir. Nas reuniões sobre o projeto, encontrava desculpas para me aproximar dele. Sempre havia algo no relatório para mostrar ou uma tabela para discutir que exigia que eu ficasse ao lado dele, perto o suficiente para sentir seu perfume novamente. Eu notava seus olhos sobre mim em alguns momentos. Um olhar rápido, mas cheio de consciência. Ele era inteligente, sabia o que estava acontecendo, mas mantinha uma postura cuidadosa, como alguém que entende o jogo, mas não pretende jogar. Cada encontro fazia minha paixão crescer. A proximidade, os olhares trocados, o magnetismo discreto que parecia envolver cada interação, tudo isso criava uma tensão quase palpável. Daniel, com sua elegância e autoconfiança, era irresistível, mas também uma incógnita. Eu não sabia onde tudo aquilo iria parar, mas a cada dia me sentia mais envolvida. E ele, com seu sorriso calculado e olhares que pareciam enxergar além das palavras, parecia entender tudo sem que eu precisasse dizer nada. Então, como percebeu que eu olhava de maneira diferente, começou a fazer um jogo de sedução, visando que eu desejasse mais. Os meses se passaram e, com eles, o jogo de olhares e as reuniões frequentes com Daniel foram se tornando quase parte da minha rotina. 4 meses nesse ritmo criaram uma espécie de conforto entre nós, uma familiaridade que eu não podia negar. Ele já não era apenas meu diretor. Aos poucos, era alguém com quem eu conseguia conversar de forma descontraída, mesmo que por dentro, meu coração ainda disparasse toda vez que estava perto dele. Um dia, para minha surpresa, ele me chamou para almoçarmos. Foi algo casual, como se fizesse parte de resolver pendências do projeto, mas a ideia de estar a sós com ele fora do escritório me deixou elétrica. Escolhemos um restaurante discreto próximo à empresa. Sentados à mesa, enquanto a conversa ainda estava superficial, eu sabia que aquele era o momento que eu precisava para revelar o que vinha guardando. Tomei coragem, respirei fundo e disse: Daniel, eu me lembro de você. Ele franziu a testa por um instante, curioso, mas com um leve sorriso nos lábios. Lembra de mim? De onde? Meu coração estava disparado, mas eu precisava continuar. A gente estudou na mesma escola, como você sabe, faz muito tempo, claro. Você estava na 8ª série e eu na 7ª. Dei uma risada nervosa. Eu era completamente apaixonada por você naquela época. Ele pareceu surpreso. Piscou algumas vezes antes de soltar uma risada leve, quase encantadora. Apaixonada por mim? Perguntou com um tom de incredulidade que parecia genuíno. Sim, você sempre foi bonito, popular e, para ser honesta, um pouco namorador. Eu me lembro que você vivia beijando várias meninas na escola. Era como se todas gostassem de você. Olhei para baixo por um momento antes de continuar. Só que você nunca olhou para mim. Ele apoiou o corpo na cadeira, cruzando os braços, claramente se divertindo com a memória. Nossa, isso foi há tanto tempo. Eu confesso que não lembro de muita coisa daquela época, mas pensando agora, eu era bem, digamos, distraído. Ele deu um sorriso que pareceu mais para si mesmo do que para mim, talvez revivendo aqueles anos. E então completou. Curioso você mencionar isso, porque a minha esposa, eu a conheci naquela época. Ela era da minha sala, sabia? A gente se reencontrou anos depois e agora temos 2 filhos. Senti meu estômago afundar levemente com aquela revelação. Claro que eu sabia que ele era casado, o anel em seu dedo esquerdo nunca passou despercebido. Mas ouvi-lo falar sobre sua esposa, alguém que fazia parte daquele passado que eu tanto idealizava, trouxe uma dose de realidade que eu não esperava. Uau, que coincidência! Consegui murmurar, tentando não deixar transparecer o desconforto. Pois é, disse ele, sorrindo. O mundo dá voltas, não é? Eu sabia que ele havia percebido algo a mais naquela conversa.
Talvez não exatamente os sentimentos que eu ainda nutria, mas certamente que aquela confissão não era só uma lembrança casual. O olhar dele era atento, analisando cada detalhe, cada nuance da minha expressão e também o meu decote. Naquele almoço algo ficou claro para mim. A família de Daniel era importante para ele. Isso estava evidente no tom de carinho com que ele falava da esposa e dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Um pequeno detalhe que talvez passasse despercebido para outra pessoa, mas não para mim. O olhar rápido, quase instintivo, que ele lançou para o meu decote enquanto eu mexia no guardanapo. Foi breve, mas suficiente para me fazer entender que ele não era imune a mim. Saí dali com duas certezas. A primeira era que Daniel tinha plena consciência dos limites que sua vida construída impunha. Mas a segunda, e mais importante para mim, era que um relacionamento entre nós, mesmo que extraconjugal, não estava fora de questão. Havia uma porta entreaberta e eu estava disposta a empurrá-la. De volta ao escritório, minha mente trabalhava em 1000 ideias. Eu me convenci de que nosso reencontro não era coincidência. Era o destino, uma segunda chance de viver algo que parecia ter ficado no passado. Talvez ele fosse o homem da minha vida e, por algum motivo, o universo havia decidido nos unir naquele momento, mesmo que nossas vidas fossem complicadas. Se fosse para eu deixar Alex e ele, sua esposa, que fosse. Mas eu precisava saber se ele sentia o mesmo. Comecei a ajustar minha estratégia. Decidi não forçar nada, mas entrar no ritmo dele, como se fosse um jogo onde ele também tivesse o controle. Passei a ser ainda mais cuidadosa com minha aparência, escolhendo roupas que transmitissem profissionalismo, mas que também destacassem minha feminilidade de forma sutil. Perfumes marcantes, mas delicados. Sorrisos e olhares sempre no momento certo, sem exagero. Nas reuniões, procurava oportunidades para criar momentos que nos conectassem, ainda que pequenos. Um toque acidental ao passar algo para ele, uma risada discreta em uma piada que ele fazia, tudo tinha um propósito. Percebia que aos poucos, ele também relaxava mais na minha presença. Já não era apenas um diretor conversando com uma subordinada. Havia algo diferente na forma como ele me olhava, na maneira como seus olhos pareciam me analisar além do óbvio. Comecei a trazer referências ao passado em nossas conversas, de forma leve, para criar uma ponte emocional entre nós. Uma lembrança da escola, um comentário sobre como o tempo passa rápido. Ele sempre reagia com um sorriso ou um comentário que parecia indicar que também estava confortável em reviver aquelas memórias. Em uma das reuniões, enquanto discutíamos um ponto técnico do projeto, notei que ele ficou em silêncio por um segundo a mais do que o habitual. Seus olhos fixos nos meus. A tensão naquele momento era palpável, e eu sabia que ele também sentia. Era como se estivéssemos presos em uma corda bamba, equilibrando o que era permitido e o que estava prestes a cruzar a linha. Eu estava decidida. Acreditava que se nos reencontramos depois de tantos anos, havia um motivo maior. E se o destino realmente nos reservou um ao outro, eu faria o que fosse necessário para viver aquele romance. Eu estava disposta a arriscar tudo, porque no fundo do meu coração, acreditava que Daniel sentia o mesmo. Mesmo que ele ainda não tivesse admitido isso nem para si mesmo. Os meses se passaram, e o projeto que apresentei com tanto empenho foi um dos escolhidos em uma premiação de destaque no segmento da empresa. Era o reconhecimento que eu havia sonhado. Houve um evento de premiação e todos da área foram a esse evento de gala para prestigiar o resultado. Subir ao palco para receber o prêmio foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional. Senti o olhar de Daniel fixo em mim durante todo o tempo, e mesmo sem palavras, sabia que ele estava orgulhoso. Após a cerimônia, houve um coquetel no salão principal do prédio. A atmosfera era de celebração, brindes e conversas animadas. Eu estava envolvida em conversas com colegas, quando discretamente Daniel me chamou de canto e, com um sorriso quase imperceptível, sussurrou: "Vou esperar você no carro, na frente do prédio. Me encontre em 10 minutos." Meu coração disparou. A ideia de que ele estava tomando precauções para evitar que os outros percebessem algo só intensificava a adrenalina. Esperei o tempo combinado, conversando casualmente com alguns colegas para despistar qualquer suspeita, e então saí. Lá estava ele, estacionado logo à frente. Entrei no carro e fechei a porta, sentindo o calor daquele momento crescer ao nosso redor. Ele disse: "Vou te dar uma carona, te levar em casa."
No caminho, começamos a conversar sobre o evento e o projeto, mas as palavras pareciam menos importantes do que o clima que havia entre nós. Havia sorrisos e olhares que diziam mais do que qualquer frase poderia expressar. A certa altura, Daniel parou o carro numa rua tranquila, perto de um parque. Ele desligou o motor e virou-se para mim, me devorando com os olhos. Acho que está na hora de corrigir um erro, o erro de nunca ter te notado no passado. Eu mal conseguia respirar quando ele se inclinou e me beijou. Foi como se tudo ao nosso redor desaparecesse. O mundo inteiro era aquele momento, aquele beijo. Seu toque era firme, mas cuidadoso, e ao mesmo tempo carregado de uma intensidade que me fazia perder o controle. Ele me puxou para mais perto, e o carro pareceu pequeno demais para conter o que estávamos sentindo. Ali, sob a luz fraca das lâmpadas e o som distante da cidade, nos entregamos completamente um ao outro. Fizemos amor ali mesmo. O que aconteceu foi mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Cada toque, cada beijo, cada movimento parecia carregado de uma energia que nunca havia sentido antes. Meu corpo respondia ao dele de uma maneira quase mágica. Quando finalmente cheguei ao clímax, foi como se uma onda gigantesca me atravessasse, levando embora tudo que era velho e trazendo algo novo, intenso, avassalador. Foram múltiplos orgasmos. Fiquei ali nos braços dele, sentindo o suor em minha pele e meu coração acelerado. Eu estava em êxtase, realizada, como se tudo que havia vivido até aquele momento tivesse sido apenas um prelúdio para aquela experiência. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, mas naquele momento nada mais importava. Era como se o destino tivesse finalmente nos colocado onde deveríamos estar. O que viria depois, eu não sabia. E, sinceramente, nem queria pensar nisso. Tudo o que importava era que, naquele instante, eu estava vivendo a melhor experiência da minha vida. Os dias se passaram e combinava de sair com Daniel, mas sempre fazíamos no carro mesmo. Ele tinha medo de entrar em motel. Eu estava completamente apaixonada e, sem perceber, passei a ficar mais fria com Alex, meu marido. Depois de 6 meses de encontros às escondidas, Daniel me chamou para conversar. Estava visivelmente nervoso, algo que raramente demonstrava. Ele começou dizendo que não era uma conversa fácil, mas que precisávamos parar de nos ver. Alguém tinha feito uma denúncia anônima no canal de compliance da empresa, sugerindo que ele estava se envolvendo com uma funcionária. Ele não sabia quem poderia ter desconfiado, mas o risco era grande demais. Naquele momento, meu coração despedaçou. Concordei com o aceno, tentando manter a compostura, mas por dentro era como se tudo que tínhamos vivido tivesse se tornado uma mentira amarga. A partir daquele dia, nossas interações se resumiram a cumprimentos rápidos e formais nos corredores, como se nada tivesse acontecido. Porém, vê-lo todos os dias, saber que ele seguia sua vida sem mim, foi me destruindo pouco a pouco. O que mais doía era perceber que para ele parecia nunca ter sido amor. Era só sexo, desejo passageiro. Enquanto eu me entregava a um sentimento que consumia tudo em mim, ele seguia intacto, falando sobre planilhas e relatórios, como se nada mais existisse. Isso me esmagava. Minha produtividade começou a despencar. As tarefas que antes eu realizava com paixão, agora pareciam um fardo. Minha gerente me chamou para conversar, preocupada, e perguntou se eu estava com algum problema. Neguei, usando um sorriso forçado, mas sabia que estava longe de convencer alguém. Meu rendimento refletia meu estado emocional. E ainda assim, eu não conseguia me livrar daquele peso. Um dia, durante uma reunião de equipe, Daniel anunciou, com um sorriso radiante, que seu terceiro filho havia nascido. Ele disse emocionado que era abençoado por ter uma família tão maravilhosa. Suas palavras foram como uma facada no peito. A imagem dele, tão orgulhoso e feliz, enquanto eu me sentia um caco por tudo o que havíamos vivido, fez com que algo dentro de mim se quebrasse de vez. Quando cheguei em casa, desabei. Disse a Alex que precisava pedir demissão, pois o ambiente de trabalho estava me fazendo mal e por isso o meu comportamento distante em casa. Ele, paciente como sempre, apenas disse que entendia, que seguraria as pontas até que eu encontrasse algo melhor. No dia em que entreguei minha carta de demissão, senti uma mistura de alívio e tristeza. Era como se estivesse finalmente fechando um capítulo que nunca deveria ter sido aberto. Para minha surpresa,
Não demorou nem 2 semanas para que eu fosse contratada em outra empresa. O projeto que desenvolvi na antiga empresa havia repercutido no mercado e isso abriu portas para mim. Agora, sigo vivendo. Estou com Alex, que se manteve ao meu lado, mesmo sem entender a minha repentina frieza. Ainda estou me recuperando da paixão por Daniel, um sentimento que, embora tenha diminuído, ainda deixa resquícios em mim. Sei que um dia vai passar. Até lá, continuo reconstruindo a mim mesma, um dia de cada vez, aprendendo com os erros e acreditando que a vida, de alguma forma, vai se ajeitar. Mas ainda me pergunto, será que valeu a pena eu reviver o passado? Então o que eu achava que era o destino, era o quê? Ainda não entendo porque tudo isso aconteceu. Esta foi a história da Carolina no Retratos da Vida. Não esqueça, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui sempre traremos histórias da vida real para que você possa refletir e aprender com experiências de outras pessoas. Dê uma olhadinha na descrição e assista esses 2 vídeos que indico para você. Até a próxima história de Retratos da Vida.